Fala galera, tudo bem? Aqui é o Ale da We Trust e é um prazer para mim estar aqui com vocês. Welcome to our last class. Bem-vindos à nossa última aula. Bom, hoje é a nossa última aula da semana, né? Para quem não me conhece, para quem não viu os outros vídeos, eu sou o Ale, eu sou coordenador e cofundador da We Trust. E para a nossa aula de hoje, nós temos aqui uma convidada mais que especial, que nem convidada é, né? Ela, na verdade, é uma co-host. Ká, fala aí um pouquinho de você. Hello! E aí, pessoal, tudo bem? Para quem aí já está inscrito no nosso canal, que acompanha as nossas dicas, já deve me conhecer, né? Eu sou a Carol, eu também sou coordenadora e cofundadora da We Trust, e eu estou super feliz de estar participando aqui dessa semana que a gente preparou com tanto carinho aí para vocês, e hoje vai ser super legal. Legal, gente. Bom, ontem, né, nós fizemos uma live, porém nós tivemos alguns problemas técnicos em relação à conexão. Ficou super bacana, mas as pessoas estavam reportando que o vídeo estava travando em alguns momentos. Travou bastante. Nós resolvemos pegar o conteúdo dessa aula de ontem, gravá-lo para ficar numa qualidade melhor e a gente vai disponibilizar para todo mundo que estava assistindo a live ontem, para todo mundo que acompanhou aí a nossa Semana do Inglês. E para quem acompanhou a nossa Semana do Inglês, vocês viram que nós falamos bastante, né, sobre os 4 princípios fundamentais. Então, na segunda-feira nós falamos sobre um dos princípios fundamentais, na terça-feira falamos sobre outro, na quarta, na quinta. E a ideia de hoje, da aula de hoje, é a gente pegar todo esse conteúdo e mostrar como vocês conseguem utilizar isso de forma prática, né? Como vocês conseguem usar tudo isso que foi ensinado para vocês se virarem numa situação real, que agregue de fato algo para vocês. Mas enfim, antes da gente começar isso daqui, eu queria bater um papo aqui com a Carol e perguntar um pouquinho para você, Ká, como é que você aprendeu inglês? Porque a gente sabe que muita gente, a maioria das pessoas que está assistindo essa aula de hoje, são pessoas que estudam inglês, que já estudaram inglês, ou que veem a necessidade de aprender, mas a gente sabe que para muita gente é difícil, né? Como é que foi para você, Ká? Na verdade, para mim foi bem natural, porque eu sempre fui apaixonada por inglês desde pequenininha, porque eu cresci ouvindo música em inglês. Então, isso ajuda quando eu era muito, né? Nossa, muito, demais. Então, quando eu era bem pequenininha, eu era super fã do Elvis, por exemplo. Eu até queria casar com ele. Foi muito triste quando eu descobri que ele já tinha morrido. E aí, então, eu gostava muito do Elvis, eu gostava muito de Tears for Fears, eu gostava muito de Bon Jovi. Aí depois, né, nos anos 90 vieram as boy bands, então eu era apaixonada pelos Backstreet Boys. Então, todo esse amor que eu tinha pela música também gerava muita curiosidade, né? Eu queria saber o que está sendo dito aqui nessas músicas que eu gosto tanto. E aí, né, diferente de hoje em dia, que alguns alunos reclamam bastante, mas tem bastante tecnologia aí disponível, né? Tem várias opções, eu não vou nem falar do tradutor, mas tem várias opções de dicionário online. Então você abre lá o dicionário online, digita a palavra, já dá para checar a pronúncia. Mas aplicativo, né? Você baixa até dicionário, aplicativo de dicionário no celular. E aí na nossa época não era assim, né, Ale? Não era mesmo. Quando eu comecei a aprender inglês, o meu primeiro livro veio com uma fita. Não veio nem com um CD, Carol. Ele veio com uma fita. E as pessoas não devem nem saber o que é fita. Não vou entregar a minha idade, mas quando eu comecei a fazer, olha, era bem diferente. Fica aí de pesquisa para depois da aula, pesquisem aí no Google o que é fita cassete, para vocês verem do que a gente está falando. Vocês que são millennials não sabem o que é uma fita cassete. Não sabem. E aí, então, como é que a gente fazia, né? A gente ouvia a fita cassete e quando a gente não sabia o significado das palavras e tal, a gente procurava no dicionário de verdade, tipo dicionário livro, palavra por palavra. Aqueles que hoje você acha na biblioteca ali, no museu, você vai ver. No museu, num sebo, né? Tipo isso. Então foi assim que eu comecei a estudar inglês. E aí quando eu já tinha lá por volta de 11 anos, que foi quando eu comecei a fazer as aulas mesmo,
eu já tinha uma base muito boa, né? Por conta dessa curiosidade que eu tinha. Então, o que é legal a gente falar para as pessoas? Que muita gente linka o aprendizado do inglês com uma coisa pesada, uma coisa chata, e não precisa ser assim, né? Dá para a Não, gente nem aprender inglês deve, ouvindo né? as músicas que a gente ama, É. assistindo as séries que a gente ama, vendo os filmes que a gente ama, né? Uhum. É porque o inglês, ele é um idioma, ele é uma língua. E como toda Yes. língua, é algo muito abrangente. Então, qualquer assunto que você goste, você consegue estudar inglês com ele. Vamos Exato. supor que você goste de, sei lá, robótica. Você consegue achar vídeos sobre isso, você consegue achar textos sobre isso, você consegue achar palestras sobre isso. Ah, não, Ale, mas o que eu gosto mesmo é de gato. Eu gosto de gato. Adoro gato. Eu vou achar vídeos de gato sobre gato em inglês? Vai! O que você quiser, você acha em inglês. O meu caso foi um pouco parecido com o da Carol, só que apesar de gostar muito de música, o que me despertou a curiosidade do idioma foi videogame. Então, quando eu era pequeno, eu jogava videogame, mas assim, eu não queria simplesmente ficar apertando um botão lá e matando os inimigos sem saber o que estava acontecendo. Então, eu tinha curiosidade de saber qual que era a história por trás daquilo, de entender um pouco melhor o porquê que eu estava fazendo aquilo em determinado jogo. Então, os jogos naquela época, eles eram todos em inglês. Eu fazia que Hoje nem em a dia Carol. também, né? Tem bastante. Hoje em dia tem bastante jogo em português já, né? Mas também tem muito jogo em inglês. Então, naquela época, eu queria jogar, eu queria entender, então eu fazia a mesma coisa que a Carol falou. Eu pegava um dicionário, eu tentava entender o que estava sendo, o que estava acontecendo prático. ali. Sim, mas isso me ajudou bastante também, porque quando eu também fui estudar inglês, eu já tinha uma certa familiarização com o idioma. E é o que a gente costuma falar para os nossos alunos, né, Ká? Tentem criar essa familiarização. Então, você vai assistir um filme, assista o filme no idioma original, que na maioria das vezes é em inglês. Você vai ouvir uma música, tenta pegar a letra, aprende a cantar, em vez de você simplesmente falar o que você acha que você está ouvindo. Então, se você é uma pessoa que quer aprender inglês, se você é uma pessoa que está estudando em inglês, tenta criar essa familiarização com o idioma, porque aí você vai ver que você acaba se acostumando com esses sons, né? Com a forma de falar. Isso ajuda Treina o ouvido, né? infinitamente. Treina o ouvido, treina a fala. Então, na hora de você precisar falar, vai ficar tudo mais fácil, né? E a gente sabe que, né, Carol, que inglês não é uma coisa que você aprende só na aula. Você aprende também muita coisa fora da aula, né? Então depende muito de cada um. E a gente sabe também que as pessoas que estão aqui assistindo esse vídeo agora são pessoas que estão interessadas, tanto que você está pegando o seu tempo aí para estar assistindo esse vídeo, sendo que você podia estar fazendo qualquer outra coisa, né? Legal. E falar inglês, Carol, o que mudou na sua vida? Porque eu costumo ouvir muito, né, de pessoas que vêm me procurar, que às vezes vêm nos procurar, que eles falam que eles querem aprender inglês para arrumar um emprego melhor. Se resume a isso, arrumar um bom emprego? Olha, Lê, a gente sabe, né, que não tem como a gente fugir disso. As pessoas que falam inglês chegam a ter salários até 60% maiores do que as que não falam. Sim, e isso é Antigamente o inglês ele comprovado era por um estudos, luxo, né? isso é comprovado por estudos sérios, né? Não é números da nossa cabeça aqui que a gente está criando. Não, Tem estudos sérios que dizem que as pessoas Pode ganham pesquisar no até Google aí que vai ter vários 60% artigos, mais. vai ter várias notícias. É isso mesmo. E aí, então não tem como fugir disso, né? Na questão profissional faz uma grande diferença. O inglês antigamente era um luxo, hoje em dia já é uma necessidade, né? Então não tem como fugir. Se você realmente escolhe mais para sua vida, escolhe ganhar mais, você investir para aprender aí a falar inglês é um grande passo. Mas a gente sabe que não é só isso. Então, por exemplo, o Ale estava falando aí de assistir os filmes em inglês e tal. Um detalhe legal, assim, que pouca gente sabe, é que mesmo quando você assiste um filme legendado, por exemplo, você perde muita coisa, né? Dublado, então, nem se fala, né?
Porque um filme legendado tem ali um limite de palavras que pode ser colocado na legenda, né? Então, nesse número máximo aí que não pode ser ultrapassado, muita informação se perde, né? Aí, na questão da dublagem, então, nem se fala, porque ali tem que combinar o tempo do ritmo ali que o ator tá falando e tal. Então, muita coisa se perde também. Sem contar as questões culturais, né, Ale? As Algumas piadinhas que fica piadas, na difícil de verdade, traduzir. isso, que às vezes são feitas com um jogo de palavras, que às vezes não tem como você traduzir nem numa dublagem, nem numa legendagem, e acaba se perdendo. Fora que Perde uma coisa muita uma coisa coisa. que eu acho que é bem interessante também, quando você vê o filme no idioma original e você consegue entender, é a atuação ali de fato daquele ator, Sim, daquela atriz, sim. que ele está naquela cena, ele está envolvido naquilo. Não estou desmerecendo o trabalho dos dubladores, porque eu acho que eles fazem um trabalho Não, um muito trabalho bom, maravilhoso. mas não é como o original. Você vê ali um Não. filme original, a pessoa está falando naquele idioma e você está entendendo. É uma experiência diferente de você assistir um filme dublado, de você assistir um filme e você ter que ficar lendo tudo ali. Confie na gente. Exatamente. É diferente. É muito Completamente. enriquecedor. Legal. Sim, e enriquecedor também é você poder viajar para qualquer lugar do mundo. E aí as pessoas vão falar: ai, você está exagerando, porque não é no mundo inteiro que fala inglês. É, então. Só que é o que a gente estava conversando ontem, né, Ale? Sim. Não dá para Tem, eu querer aprender o é, idioma de todos os países que eu quero ir. Se eu quiser ir para a Itália, então eu vou passar 2 anos estudando italiano para ir para a Itália. Japão. Se eu quiser ir para o Japão, eu vou precisar aprender É, japonês. Não, então existe um idioma que é considerado um idioma global, que é o inglês, né? e tem um motivo para ele ser global. É porque, realmente, em comparação com outros idiomas, ele é mais prático, ele é Sim. mais objetivo, é mais simples da gente aprender, é mais fácil da gente aprender, né? É muito Então, direto, é, né? é muito direto. Então, o fato de você poder ir viajar para qualquer lugar e saber que você vai aproveitar essa experiência ao máximo, porque você não vai estar limitado ali, você vai conseguir se comunicar, pedir informação, fazer suas compras, Sim, sim, tudo isso. sem depender de ninguém, né? Então, isso, Exatamente. assim, para mim, assim, essa liberdade que o inglês Uhum, traz pra gente é uma coisa, assim, que não tem preço. Realmente concordo. é maravilhoso. E é E muito diferente, como eu estava conversando ontem, é muito diferente você fazer uma viagem internacional sem falar inglês e falando inglês. É claro que uma viagem a gente sempre acaba aproveitando. Então é, você vai para um outro país, você vai lá ver várias paisagens legais, você vai visitar muitos lugares interessantes, você vai comer a comida típica, isso é muito legal. Mas não tem talvez o mais importante, que é a troca com a o troca. outro. Então, Exato. é muito enriquecedor você ir para um país e você conseguir conversar com aquelas pessoas. Uhum. Entende? Imagina você fazer uma viagem dentro do Brasil, onde você vai para um lugar, mas você não vai conseguir falar com ninguém. Então você pode É. fazer o que você quiser lá. Você pode ir num restaurante, mas você não pode falar com ninguém, porque você não consegue falar com ninguém. Então imagina a limitação que te dá isso. Ah, Você limita bastante. sente como se você tivesse amarrado, né, amordaçado, porque você não consegue falar. Agora imagina, nas viagens que você faz, você não conversa com as pessoas, as viagens dentro do Brasil. Você conversa, você pede conselho, você vai no hotel e você fala assim: olha, eu queria comer em algum lugar por aqui, que você me aconselha? Você pega um táxi, Uhum. um Uber, você vai conversar com a pessoa, você fala assim: olha, pensei em tal lugar, você aconselha? Você acha que esse lugar é legal? Essa mesma liberdade você pode ter em qualquer lugar do mundo, falando inglês, Exatamente. né? Porque por Exactly. mais que em muitos países não tenham o inglês como a língua oficial, mas, gente, pontos turísticos, qualquer lugar do mundo vai falar inglês. Qualquer lugar. Qualquer lugar Com do mundo. certeza. Então, em grandes cidades, restaurantes, aeroporto, pontos turísticos, pessoa que trabalha com transporte, taxista, motorista de Uber, a maioria das pessoas fala inglês. A Europa toda fala inglês. Porque os A Ásia lugares hoje em fala dia são muito inglês. cosmopolitas, né? Tem gente do mundo inteiro Ah, morando nos sim, com lugares. certeza, Carol, com certeza. Então, assim, fora o que a gente estava falando ontem, que até o amor da sua vida pode ser uma pessoa que fala inglês. Então, imagina, você pode estar Total. perdendo a oportunidade de encontrar o amor da sua vida porque você não fala inglês.
Exatamente. Imagina, você encontra a pessoa, o amor da sua vida, você fala assim, nossa, é o amor da minha vida. Você chega lá e a pessoa, hi, how are you? You're nice, I like you. E você não sabe falar, você não sabe responder, né? Então, olha só quanta coisa você já pode ter perdido por não falar inglês, né? Pode estar perdendo de conhecer o amor da sua vida e de fazer conseguir viagens maravilhosas. Viagem da sua vida e de conseguir a oportunidade de emprego da sua vida. Isso que a gente nem entrou aqui no assunto de estudo acadêmico, que a maioria, não sei se vocês têm intenção de fazer uma pós-graduação, um doutorado, um mestrado, mas para fazer um mestrado, gente, a maioria dos artigos que vocês vão ter que ler são em inglês. Não tem jeito, né? Bom, legal. Eu acho que vocês, então, têm motivos mais do que suficientes para querer aprender inglês, né? E a gente está aqui para ajudar vocês da maneira que a gente puder. Ok? Que a gente puder, exatamente. Legal. E sobre o que vai ser a aula de hoje? Bom, como eu falei, a aula de hoje, a gente tentou pegar esses assuntos que nós vimos durante a semana e a gente vai usá-los para falar sobre entrevistas em inglês. Entrevista já é uma coisa que costuma deixar as pessoas nervosas, até em português, qualquer idioma, né, Carol? Em qualquer idioma. Se eu já fico nervoso, minha mão começa a suar, me dá um frio no estômago, só de pensar numa entrevista em inglês, essa aula é para você. A gente vai trabalhar aqui algumas perguntas que normalmente acontecem numa entrevista de inglês. Sim. E assim a gente vai entender o que está sendo dito naquela pergunta e a gente vai entender o que está sendo respondido também. A gente vai trabalhar com duas situações. Primeiro, a gente tem uma entrevista já aqui pronta, com um áudio, onde nós vamos ouvir, e eu e a Carol nós vamos explicar tudo que está sendo dito, para que fique muito claro para vocês. E depois, num outro momento, nós vamos simular uma entrevista, onde eu vou entrevistar a Carol, e aí a gente também vai analisar as respostas da Carol, por que ela está respondendo isso, por que ela está respondendo aquilo, para que vocês consigam pensar e elaborar aí como é que vocês responderiam se vocês estivessem numa situação dessas. Okay? Já é um primeiro passo para participar de uma entrevista de emprego já. Exatamente. Então, vamos lá, gente? Bom, a gente tem aqui uma entrevista, como eu falei, nós temos um áudio aqui, então eu vou colocar a primeira pergunta, e eu queria que vocês prestassem atenção, porque assim, para quem assistiu às aulas aí, que nós colocamos para vocês durante essa semana, vocês vão ver que tudo que foi ensinado naquelas aulas está aqui. Então, aqui não tem nada de diferente do que a gente teve nessas aulas. Então, a gente falou de verb to be, vocês vão ver verb to be aqui. A gente falou de simple present, vocês vão ver simple present aqui. A gente falou de simple past, vocês vão ver simple past aqui. Então, tudo que foi trabalhado, a gente quis trazer para uma situação mais real ali, onde vocês pudessem aplicar isso na prática. Legal? Então, vou colocar a primeira pergunta, vou colocar o áudio, vou pedir para vocês ouvirem e tentem entender mais ou menos o que está sendo perguntado aqui nesse áudio. Vamos lá? Why do you want this job? E aí, conseguiram entender alguma coisa, né? Dependendo do quanto você já estudou de inglês, se você assistiu essas aulas que nós disponibilizamos, talvez você tenha entendido algumas palavras aí. E o que ele está perguntando aqui é um why do you want this job? Why? Para começar, essa primeira palavrinha aqui que nós temos, why, ele está perguntando o motivo, a razão. Então, seria algo muito similar ao nosso porquê. Aí, aqui, continuando, veja que nós temos aquela estrutura que nós trabalhamos na terça-feira de simple present, do you. Lembram que para fazer perguntas em inglês, a estrutura ela é um pouquinho diferente, né? Se for verbo to be, a gente inverte. Se for outros verbos, no presente, a gente usa do ou does. Nesse caso aqui, do. Why do you want? Want é o verbo querer. Então, porque você quer this job, esse emprego, essa vaga. Why do you want this job? Bom, como eu falei, aqui nessa situação, nós temos um homem, um entrevistador entrevistando uma mulher, e essa daqui é a resposta dela. Nós vamos ouvir também e a gente já volta para explicar para vocês o que ela está querendo dizer com isso.
First of all, I like meeting people and getting people to work together as a team. And then I like traveling and using my languages. I really want to work for this organization. It has an excellent reputation. Bom, como eu falei, dependendo do quanto você já estudou inglês, talvez você entenda algumas coisas que estão sendo ditas aqui, talvez você entenda quase tudo, talvez você entenda pouca coisa, mas se você acompanhar as nossas aulas, alguma coisa aqui você já vai entender. Ela começa aqui dizendo um first of all, que nada mais é do que um primeiramente, né? Primeiro de tudo, first of all, I like meeting people. I like meeting people. Então, I like, que é um verbo bem comum, vocês devem saber, é o verbo eu gosto. E do que ela gosta aqui? Ela gosta de conhecer pessoas, encontrar pessoas, trabalhar com pessoas. Então, veja só, aqui já é uma resposta que você até pode usar numa situação real, se for uma vaga onde você vai precisar trabalhar com pessoas que você realmente goste disso. Então, simplesmente essa frase, I like meeting people, seria algo muito parecido com eu gosto de trabalhar com o público, com pessoas. I like meeting people. Aí ela continua e ela fala, and getting people to work together as a team. E fazer com que as pessoas trabalhem juntas como um time, né? I like meeting people and getting people to work together as a team. E aí ela continua, né? Que mais que ela gosta? I like traveling and using my languages. Provavelmente, essa aqui é uma vaga onde a pessoa vai precisar viajar eventualmente. Então, ela diz que ela também gosta de viajar. I like traveling. Eu gosto de viajar. And using my languages. E usar os meus idiomas, né? Provavelmente ela fala mais de um idioma. A gente vai ver no resto da entrevista. I really want to work for this organization. Quero muito trabalhar para essa organização, para essa empresa, para essa companhia. It has an excellent reputation. Tem uma ótima reputação. Aqui ela está puxando um pouco de sardinha aí para o lado da empresa, mas também importante também. Não vou dizer que está errada, né? Vejam aqui que quando a gente está usando esse it has, esse it se refere à companhia, à organização para qual ela está se candidatando à vaga. It has. Se eu fosse falar de mim, eu diria I have. Se eu fosse falar de você, eu diria you have. Mas como aqui a gente está falando da empresa, a gente diz it has. Ela tem uma excelente reputação. Ok? Vamos ouvir a próxima pergunta? Do you have any special skills? De novo, vocês conseguiram perceber aí o do you? Do you have any special skills? O que é skills, Carol? Habilidades. Habilidades. Bom, então aqui a gente já consegue entender melhor essa pergunta, que eu estou perguntando o quê? Você possui alguma habilidade especial? Então aqui é a hora de você vender o seu peixe, de você falar o que você sabe, o que você... Não fala do que você não sabe, fala só do que você sabe fazer. Deixa eles descobrirem depois. Exatamente, mas fala aqui dos seus pontos fortes, né? Então, a mesma coisa, vamos ouvir aqui a resposta e a gente já explica melhor para vocês. I'm fluent in German and French. I get on well with people. I'm also good at managing people and getting them to achieve results together. I love organizing events for clients, and I think I'm very good at that. E aí, Cal, o que ela quis dizer aqui nessa resposta? Do you have any special skills? Ela já começa de um jeito maravilhoso, né? I'm fluent in German and French. Então, ela já está aí mostrando que ela é fluente em outros 2 idiomas além do inglês, né? Que deve ser a língua nativa dela. Então, ela fala alemão e francês. E a gente quer muito, como meta nossa, que vocês consigam chegar a um estágio onde vocês falem I'm fluent in English. Então, essa é praticamente a nossa missão. Fazer com que vocês cheguem a esse nível de numa entrevista vocês conseguirem falar I'm fluent in English. Sou fluente em inglês. Mas caso você ainda não seja fluente, nada te impede de dizer, né? I speak
a little English. Or I'm learning English. Não precisa falar que você é fluente se você não é, mas dá para, que a Carol falou, falar que você já está nesse caminho aí, né? Como é que você pode falar isso? I'm learning English. I can speak English a little. Então dá para falar já, para dar a ideia de que você já está nesse caminho aí de chegar até essa fluência. Você já está desenvolvendo essa habilidade, né? Exatamente. Right. E aí outra coisa super legal que ela fala aqui, I get on well with people. Então ela está dizendo que se dá bem com pessoas. Sim, que corrobora o que ela disse aqui no começo, que ela gosta de trabalhar com pessoas. I like people, né? Right. I'm also good at managing people. Então, ela também é boa em gerenciar pessoas. Aí a gente tem o also, que quer dizer também. Right? And getting them to achieve results together. E aí ela também diz que é boa em fazer com que as pessoas alcancem, né? Atinjam os resultados juntas. Legal. I love organizing events for clients. Ela ama organizar eventos aí para clientes. And I think I'm very good at that. E ela ainda completa que ela acha que ela é muito boa nisso. Legal, que nem eu falei, é a hora de vender o seu peixe. Então, não seja modesto. Don't be modest, ok? Legal. Right. Uma coisa aqui que eu percebi, Carol, é que tanto aqui na primeira resposta dela, quanto na segunda, tá aparecendo bastante verbo aqui com ing. Yes. I like meeting, I like traveling, I'm good at managing. Isso daqui seria o quê? É aquele gerúndio? Então, né? Sim e não. Todo mundo aí... Tipo assim, né? Todo mundo que estudou um pouquinho de inglês, que sabe um pouquinho de inglês, já associa logo o ing com gerúndio. Então é conhecendo, é viajando. Não, pessoal, não é. Então, para ser gerúndio, do que a gente precisa? De verbo to be, né? Que é o verbo ser e estar. Porque aí você precisa estar fazendo aquela ação. Right? Então, legal. I'm eating, eu estou comendo. Aí esse ing é de gerúndio porque tem o verbo to be. Então, essa é uma dica ótima. Bateu lá o olho, viu que tem ing. Tem verbo to be? Gerúndio? Não tem verbo to be. Então, não gerúndio. Yes? Não é like essa forma contínua, né? Yes. Então, yes. I like meeting, eu gosto de conhecer. I like traveling, eu gosto de viajar. É diferente, por exemplo, de um I am traveling. Então, uma situação onde a pessoa diga I am traveling, I am está viajando. I'm traveling. Exactly. Agora que I like traveling, esse traveling é muito mais a ação em si. Eu gosto da atividade de viajar. I like traveling. Ok? Yes, that's legal. It. Bom, então aqui para ficar um pouquinho mais simples para vocês, aqui seria o quê? Vocês podem falar se vocês já estão fazendo inglês, se vocês falam inglês, e aqui vocês veem o que encaixa para vocês. Então, se vocês acham que vocês se dão bem com pessoas, vocês podem falar numa entrevista de emprego. I get on well with people. Eu me dou bem com as pessoas. Aqui, quando ela diz I'm also good at, aqui ela diz managing people. Mas vamos supor que você seja bom numa outra coisa, né? Talvez por você exemplo, seja números. bom... Isso, talvez você seja bom em usar computadores, tecnologias. Então você poderia dizer I'm also good at using computers. I'm also good at solving problems. Então aqui você pode pegar essa frase que está pronta, mas só adaptar com a resposta de vocês. Ok? Right. Legal. Vamos ouvir a próxima pergunta aqui da entrevista. What did you learn from your last job? Se eu não me engano, eu acho que eu entendi aí um did. Não foi? Did. Eu ouvi um did. E a gente viu nas nossas aulas que did é usado para falar de passado. Então, nas perguntas, quando eu tenho do you want, do you have, eu estou falando do presente, né? Porque você quer esse emprego, que habilidades você tem. Agora, essa pergunta aqui, vamos ouvir de novo. What did you learn from your last job? What did you learn? Isso já me dá uma ideia de passado. O que você aprendeu? Learn, aprender. What did you learn from your last job? O que você aprendeu no seu último emprego, né? Então, é importante numa entrevista de emprego falar da experiência que você teve em outros lugares. E essa aqui é uma pergunta referente a isso.
Vamos ouvir a resposta dela também. Aqui é uma resposta um pouco mais direta. I improved my marketing skills and learned to work well in a team. Legal. Então, aqui ela está dizendo o que ela melhorou. I improved. Lembram que para fazer perguntas no passado, eu uso did. O verbo não precisa mudar, porque o did já me dá a ideia do passado. Agora, quando eu vou responder isso, eu não tenho um auxiliar no passado. Então, o que eu faço com o verbo? O verbo ele vai entrar com esse ed. Improve seria melhorar. Improved seria no passado. Eu melhorei. I improved my marketing skills. A gente viu que skills é habilidade, então essa resposta aqui, eu melhorei as minhas habilidades de marketing. And learned to work well in a team. Mesma coisa. Aqui o verbo ele está na forma base dele, porque a gente está usando did. Na resposta tem que colocar o verbo no passado. O passado de learn, learned. And I learned to work well in a team. E eu aprendi como trabalhar bem numa equipe, num time. Ok? Yes. Legal, vamos continuar aqui então. Nossa quarta pergunta. Well, what kind of people do you work well with? Legal. What kind of people do you work well with? Essa pergunta aqui é interessante, né? Porque what, a gente está acostumado com what, a gente vê bastante nessas perguntas de informações pessoais. What's your name? What's your telephone number? What's your email address? Então dá para eu entender, concluir que o what é qual ou o que. Mas aqui ele é um pouquinho mais específico de um qual. Ele é um what kind of people. Então, que tipo de gente? Que tipo de pessoas? What kind of people? Do you work? Isso a gente viu, tá no presente. Então, que tipo de pessoa você trabalha bem, tá? Aí é interessante porque em português, a gente pega esse with, que é um com, e a gente joga isso lá pro começo. Então, em português, a pergunta fica: com que tipo de pessoa você trabalha bem? Em inglês, a gente não vai separar, colocar esse with lá no começo. Porque o with, que é uma preposição, quem pede essa preposição é o verbo trabalhar, trabalhar com. Então, aqui, com que tipo de pessoa você trabalha bem, em inglês fica what kind of people do you work well with? Ok? E aí, que tipo de pessoa? Legal? Vamos ver a resposta dela? As a team leader, I have to work with all kinds of people. But the people I like best are those who work hard and are reliable. Legal. Bom, eu entendi mais ou menos. Cá, o que quis dizer aqui? O que ela quis dizer com essa resposta? Ela já diz logo que ela é uma líder, né? As a team leader. Então, como líder de um time, ela tem que trabalhar com todos os tipos de pessoas. Faz sentido. Yes. Mas aí ela fala que as pessoas que ela gosta mais, like best, as pessoas que ela gosta mais são aquelas que work hard, trabalham duro, and are reliable, que são confiáveis. Legal. Que também é importante, né? Todo mundo gosta, pessoas confiáveis. Então, aqui nessa resposta dela, as a team leader, ela está aqui meio que dando a entender que essa vaga para a qual ela está sendo entrevistada é uma vaga de um líder, né? Um líder de equipe, um líder de time. Então, se, por exemplo, vamos supor que você esteja fazendo uma entrevista para uma vaga de, sei lá, um consultor de TI. Então, como é que você poderia dizer aqui? As an IT consultant, eu vou tentar uma vaga aqui de professor. As a teacher, as an engineer. Então, depende da vaga que você for prestar, fazer uma entrevista, você pode colocar aqui. E aqui ela diz mesmo, como a Carol falou, que ela tem que trabalhar bem com todo tipo de pessoa. Ok? Right. Continuando. What are your interests? What are your interests?
What are? Olha o nosso verbo to be aqui. Yes, né? de novo. What are? Quais são? What are your interests? Interests é uma palavra que é parecido com o português. Quais são os seus interesses, né? E aí, o que você gosta de fazer? Muito provavelmente quando você não está trabalhando. What are your interests? Vamos ver a resposta dela. I have lots of different interests. As I said before, I like traveling and discovering new cultures. I also like aerobics and skiing. Legal. Bom, aqui ela diz que ela tem diferentes interesses. Vários interesses diferentes. I have lots of different interests. As I said before, como eu já disse antes, ela realmente disse mesmo lá no começo, I like traveling. Eu gosto de viajar. I like traveling and discovering new cultures. E conhecer novas culturas, descobrir novas culturas. I also like aerobics and skiing. Eu também gosto de aeróbico, né? Atividade física, exercícios aeróbicos, and skiing, e de esquiar. A mesma coisa que a gente conversou lá no começo da entrevista, esse ing que tem aqui é simplesmente porque ela está falando da atividade. I like traveling. Aí vamos supor que você não goste tanto assim de viajar, mas você quer falar de alguma outra coisa que você gosta. Vamos supor que, sei lá, você gosta de cozinhar. Então você poderia falar, I like cooking. I like cooking. Ah, eu gosto de ler, né? Como é que é ler? Read. E como é que eu vou colocar nessa frase aqui? Como é que eu vou montar essa frase? I like reading. Perfect. Então veja que quando você aprende a falar uma frase, é muito melhor do que você aprender palavras soltas. Porque uma dificuldade que muitas pessoas tenham, que talvez você tenha também, é ter essa impressão de que eu sei várias palavras, mas eu não sei juntar essas palavras dentro de uma frase. Right. Então, se você sabe falar a frase, I like traveling, aprendi uma frase, I like traveling. Mas essa frase, ela pode virar um monte de coisa. Yes. I like traveling, I like cooking, I like reading, I like playing video game, I like listening to music. E eu também posso falar das coisas que eu não gosto. I don't like exercising. I don't like getting up in the morning. Então dá para falar várias coisas. Uma única frase que você aprendeu, você só muda um elemento e pronto, você já está falando aí um monte de frase. É mais Dá ou para menos fazer várias combinações. Isso. Esse é o método que a gente usa quando a gente está dando as nossas aulas, que é muito mais interessante do que você ficar aprendendo palavras soltas e depois ficar perdido na hora de falar. Ok? Yes. Próxima pergunta. What about the future? Where do you want to be in 10 years' time? Ah, futuro, hein? Falou futuro aí. What about the future? E sobre o futuro? What about the future? Where do you want to be in 10 years' time? Onde você quer estar daqui 10 anos? Where do you want to be in 10 years' time? Bom, vamos ver a resposta dela aqui também e a gente já conversa sobre a resposta. I want to be working in an international company as its marketing manager. Legal. Cal, o que ela quis dizer aqui? Provavelmente essa é a vaga que ela se candidatou e está concorrendo, né? Yes, então ela diz que marketing ela quer... manager, né? Right. Então, olha só que legal. I want to be working. Agora aqui eu tenho o verbo to be, né? Be working. Agora a gente tem. Olha lá o ing de gerúndio. I want to be working. Eu quero estar trabalhando. Aí tem o verbo to be. Legal. Numa companhia internacional como a gerente de marketing. Legal. Então, se ela está se candidatando para essa vaga, ela está dizendo que ela, né, vê um futuro dela ali, né, nessa empresa, nessa vaga. Ok? E aí, para finalizar a entrevista, a nossa última pergunta aqui é uma pergunta bem interessante. Olha só. Do you have any questions for us? Legal. Aqui ele pergunta se ela tem alguma pergunta para eles, né?
E lembram que eu conversei com vocês, nós conversamos sobre fazer perguntas em inglês, né? Porque fazer perguntas em português é uma coisa que a gente nem para estudar isso. Por quê? Fazer perguntas em português é muito simples, é simplesmente mudar a entonação. Então, quando eu falo você é brasileiro, isso não é uma pergunta. Mas se eu mudo a entonação e falo você é brasileiro, isso virou uma pergunta. Em inglês não é exatamente assim, porque a entonação em inglês ela não é tão grande quanto ela é em português. Então eu preciso de algo na estrutura que me dê a entender que aquilo é realmente uma pergunta. Então a estrutura da pergunta é um pouquinho diferente, né? Se for verbo to be, a gente inverte. Se são outros verbos, a gente usa esses verbos auxiliares. Então aqui, do you have any questions for us? Você tem alguma pergunta para nós? Aí, se te fazem isso, você vai precisar saber elaborar uma pergunta, né? Então, vamos ver aqui qual que é a dúvida dela. O que que ela quer perguntar? If I get the job, when would you like me to start? Legal. Então, aqui, ela começa aqui a resposta com um if. If I get the job. If I get the job. Se eu conseguir a vaga, se eu conseguir essa posição, if I get the job, when would you like me to start? Essa palavrinha aqui, when, tem várias palavras parecidas com WH em inglês, né? Por exemplo, what, que é um que. Por exemplo, um where, que a gente também viu, que é um onde, a gente viu nas aulas dessa semana. Se você não assistiu alguma das aulas, o link tá aqui embaixo, clica lá, assiste todas, elas são bem importantes. Então, aqui a gente tem um when. O why, que a gente aprendeu hoje também. A gente viu também que é um porquê. Então, cada palavra dessa, numa pergunta, vai pedir uma informação diferente. E o when é a pergunta, é a informação referente a quando. When would you like me to start? Quando é que você gostaria que eu começasse? If I get the job, when would you like me to start? Então, caso eu consiga, quando você gostaria que eu começasse? Ok? E a entrevista encerra aqui. Bom, na minha opinião, eu acho que ela foi bem, né, Carol? O que você achou? Ai, super. Eu acho que ela super foi... cabe. Acho que ela foi bem. Não estava nervosa, né? Soube responder todas as perguntas. Mas a gente sabe que isso é uma questão de você estar preparado, de você ter confiança ali no momento, de você estar seguro. E a gente sabe que isso é uma coisa que vem com o tempo. Mas quanto mais você praticar uma entrevista, mais tranquilo você vai estar ali na hora. Mais seguro você vai se sentir. Legal. Cá, e você tá nervosa? Nossa, super! Ai, meu Deus! Por quê? Porque agora a Carol vai ser entrevistada, né? É o emprego dos meus sonhos! Legal. Bom, então aqui a gente fez uma simulação onde eu vou entrevistar a Carol. Eu vou usar exatamente as mesmas perguntas que a gente viu nessa situação que a gente acabou de explicar para vocês. Só que agora a Carol vai dar as respostas dela. Bom, como a Carol é professora, assim como eu, a Carol vai responder as perguntas como se ela fosse uma professora. Mas é o que a gente falou. A partir do momento que você aprende frases em inglês, fica muito mais fácil para você conseguir mudar apenas alguns elementos para vocês falarem de vocês. Ok? Ká? Ok, let's. Are you ready? Yes, let's go. Let's go. So, why do you want this job? This opportunity is exciting for me, as I will be able to help people to communicate in English and reach their professional and personal goals. Legal. Bom, quer comentar um pouquinho a sua resposta, Ká? Yes. O que eu tô falando aqui, ó? Então, eu tô dizendo primeiro que essa oportunidade ela é empolgante para mim. Por quê? Porque aqui mexe com a minha missão de vida, né, gente? Ó lá. Help people to communicate in English. Eu vou ajudar as pessoas a se comunicarem com o inglês, né? Em inglês. E reach their professional and personal goals, que era o que a gente estava conversando antes, né? Ajudar as pessoas a alcançarem tanto as metas profissionais quanto as metas pessoais delas. Sim, porque falar inglês vai muito além de você conseguir um emprego melhor, né? Você consegue várias coisas. Para algumas pessoas também é até uma satisfação pessoal ali. A pessoa coloca aquilo como uma meta e fala assim, eu quero me provar, eu quero ver que eu sou realmente capaz de aprender. E
E gente, Exatamente. vocês têm que acreditar Todo nisso. mundo. Todo mundo, porque a partir do momento que mundo. nós temos aí no mundo milhões de pessoas que falam inglês, não tem absolutamente nada de diferente nessas pessoas. É simplesmente uma questão de vocês terem ali uma aula que te explique, que você consiga entender aquilo e você tem que praticar. Qualquer habilidade que você quer aprender, né? Provavelmente tem uma habilidade aí que você domina. Talvez você domine tocar violão, talvez você domine andar de patins, mas se você parar para pensar, qualquer habilidade no começo é um pouco difícil, mas depois que você pratica, você consegue fazer aquilo com naturalidade. Então vocês olham e falam assim, nossa, mas o Ale e a Carol, eles falam com uma naturalidade, eu acho que eles têm aí um dom. Não é dom, gente, é que simplesmente a gente praticou muito para estar aqui falando com uma certa naturalidade. Mas da mesma forma, vocês também conseguem atingir essa naturalidade. Várias coisas que eu for tentar fazer, que eu não tenho prática, eu não vou saber fazer. Não é, cara? Right. Se eu for jogar videogame, eu não vou jogar tão bem quanto o Ale. Se eu for jogar bola, mano, eu não sei chutar a bola para frente. Por quê? Porque eu não treinei isso, eu treinei outras coisas. Então é simplesmente uma questão de prática, mas tem também que entender a estrutura do idioma. É o que a gente está tentando ajudar vocês aqui a fazer. Ok? Vamos continuar nossa entrevista. So, do you have any special skills? Ai, many. So, my special skills. I'm fluent in English. I get on well with people. I love teaching. I'm really patient. My students always feel very comfortable to ask their questions and participate in classes. I'm also very organized. Legal. Yes? Bom, então, como a gente viu na entrevista ali com aquela candidata, ela disse, ela usou para essa pergunta aqui, ela começou dizendo, I'm fluent in German and French. E a Carol fez a mesma coisa que isso, que a Carol ela foi falar do idioma que ela tem influência, que é o inglês. I'm fluent in English. Vamos supor que vocês saibam também falar espanhol. Então, como é que você diria isso? Eu tenho influência em espanhol. I'm fluent in Spanish. Dá para usar isso com qualquer idioma? Dá para usar isso com qualquer idioma. I'm fluent in Portuguese. I'm fluent in Japanese. Legal? Aprendemos a falar outra frase aqui, que é só mudar o idioma. E aí que a Carol continuou, né? Parecido também com a resposta que a candidata deu, que ela disse que ela se dá bem com pessoas. A Carol também se dá bem com pessoas, então ela diz, I get on well with people. I love teaching, né? Então a Carol adora lecionar, adora dar aulas. Então ela disse aqui, I love teaching. Eu aproveitei a resposta dela. Ela disse que amava viajar, que amava gerenciar pessoas. Eu fui adaptando com as minhas informações. Então, she loves traveling. I love teaching. Legal, bacana. E aqui a Carol usou o verbo to be. I'm, que é a contração de I am. I'm really patient, para falar que ela é paciente, que é uma coisa importante para quem vai dar aula. Mas vamos supor que você esteja se candidatando para uma vaga e que tenha algo que seja importante, que não é patient. Vai ver, você precisa ser, não sei, você precisa ser esforçado. Então você vê lá, como é que eu vou dizer esforçado, trabalhador? Hardworking. Então vocês vão falar, I'm hardworking. I'm really hardworking. Ok? Então, como a gente está dizendo, é só vocês adaptarem a resposta aqui. My students always feel very comfortable to ask questions and participate in classes. Bom, não sei se vocês já passaram por essa experiência, que é até um pouco chata, de vocês estarem numa aula de inglês, o professor explica alguma coisa, vocês não entendem, mas aí você fala assim, vou perguntar, não vou perguntar. Pergunto ou não pergunto? Mais 20 pessoas na turma. Porque se eu for perguntar, aí o professor vai virar para mim e vai falar assim, in English, e aí eu não vou saber perguntar em inglês, e aí as outras pessoas vão ficar olhando para minha cara. Então a gente, como professor, a gente tem que ter uma certa... um certo feeling ali, uma sensibilidade, porque às vezes um aluno não perguntou, mas ele está com dúvida.
E a gente olha ali e fala assim, esse aluno está com dúvida. E é isso que a Carol está falando aqui, né? Que ela deixa os alunos muito à vontade para que eles façam perguntas, ok? Isso costuma acontecer em turmas grandes, né? Quando você trabalha com uma turma menor, normalmente os alunos se sentem mais à vontade para poder perguntarem as coisas. Então, ela diz aqui que ela deixa os alunos super confortáveis para que eles possam participar da aula e fazer perguntas, as perguntas que tiverem. I'm also very organized. Ela está dizendo também que ela é muito organizada. E é mesmo, eu trabalho com a Carol, eu sei que ela é muito mais organizada do que eu, por exemplo. Ok? Legal, eu acho que você vai conseguir a vaga, hein, Carol? Tô sentindo. Ai, nossa, please. So, what did you learn from your last job? Okay. I improved my social skills. I learned how to pay attention to the students and really see them. Sometimes they don't say exactly what they are thinking of the class or if they have questions about a specific subject. But if you really pay attention to your students and connect with them, it's easy to realize if they have any problems. Ah, legal, que é o que a gente estava comentando, né? Nem sempre os alunos se sentem à vontade para fazer as perguntas que eles precisam, que eles estão com dúvidas. Então, fala um pouquinho aqui para mim, Carol, dessa resposta. Que essa pergunta, se vocês, né, lembram, é uma pergunta que eu estou me referindo ao passado. O que você aprendeu? What did you learn no seu último emprego? E aí, olha, eu já aproveitei aqui o improve, que também foi um verbo que ela usou para responder a pergunta dela, né? Que é o verbo melhorar. Então, o que ela melhorou? Agora eu não lembro. Ela falou, I improved my marketing skills. Yes! Então, ela melhorou as habilidades de marketing dela. O que eu melhorei? Eu melhorei as minhas habilidades sociais. Legal, né? Então, veja, foi só mudar uma palavrinha, né, Carol? Yes, exactly. Porque eu acho que por todo emprego que a gente passa, a gente sempre melhora alguma coisa, né? Sempre, então, sempre aprende essa algo. é uma frase muito útil, assim, para a gente aprender aí como completar com as nossas informações, porque é certeza que vai ter uma entrevista de emprego. Aí, outro verbo que eu usei aqui, ela falou uma outra coisa que ela aprendeu, e eu usei o learn também. Então, I learned how to pay attention to the students, que é o que a gente estava falando antes, né? Não é só prestar atenção no aluno, assim, no geral. Não, é prestar atenção, é realmente ver o aluno, enxergar o aluno. Por quê? Porque aquele aluno mais quietinho ali, às vezes ele não vai querer dizer o que realmente ele está achando da aula, às vezes ele não vai querer fazer alguma pergunta sobre algum assunto específico, que foi o que eu coloquei aqui, ó, questions about a specific subject. Mas se o professor tiver essa sensibilidade, realmente prestar atenção e se conectar com os alunos, fica fácil de... Aí olha um verbo aí que eu coloquei. Realize. Realize. O que é realize? Sabe que é realize? É um realizar? Não! Não é um realizar. Como a gente chama isso, esses verbos que parecem uma coisa, mas são outra? A gente chama de false friend. Sabe falso amigo? Que parece que é uma coisa, mas na verdade é outra. Todo mundo conhece alguém assim, né? Todo mundo já teve um false friend na vida. False friend. E aí, na verdade, em inglês a gente ama, né, Ale? Sim, a gente acha o máximo essas palavras que parecem uma coisa e são outras. É muito divertido. Então, mas realize... Então, o realize não é um realizar. Não, realize é perceber. Perceber, notar, se dar conta. Então, o que você... né? It's easy to realize. É fácil de perceber o quê? Se eles têm algum problema. Legal. Então, com a prática, nós que somos professores, a gente acaba tendo mesmo isso daí. Há pouco tempo, né, Ale? Há pouco tempo, aqui, uns 20 anos, né, cara? Eu comecei a dar aula muito cedo, gente. Uns 18 anos, a dar mas aula a gente só tem 22 cedo. De idade. Eu comecei a dar aula com 2. Né? Por que não? Bom, então aqui é isso, né? A gente acaba tendo esse feeling de conseguir ler o aluno, de conseguir perceber se ele está com alguma dificuldade ou não, porque como a gente vem dizendo aqui, é muito importante para a gente conseguir ajudar, colaborar, se conectar de alguma forma, ok? Continuando a nossa entrevista, Carol. Ok. What kind of people do you work well with? Okay, all kinds of people. It's just challenging sometimes to work with a student
Who doesn't really want to learn. Legal. Então a sua resposta é um pouco parecida com a resposta dela, né? Yes. Ela diz que como uma líder de time, ela precisa trabalhar com todo tipo de pessoa. E para você ser um professor também, né, Carol? Você precisa saber trabalhar com todo tipo de gente. Então a Carol aqui diz... A gente tem uma dica, né? Exatamente. Dica... Fala aí sobre a dica, Carol. Até para uma entrevista em português mesmo, gente. Isso é uma dica legal. Porque olha como é que eu coloquei aqui. It's just challenging, desafiador às vezes. Então, quando você for falar assim, é legal usar a palavra desafiador ao invés de falar ruim, difícil. Não gosto. Né? Não, é um desafio. It's challenging. Dá a impressão que você é o quê quando a gente usa desafiador? Que você é otimista, que você tá vendo ali né? Alguma coisa que olha, desafiador, mas eu consigo. Sim, mas eu vou conseguir aprender algo com isso, vou conseguir tirar alguma coisa disso, né? Exatamente. Então, quando a Carol diz, it's challenging sometimes to work with a student who doesn't really want to learn. Então, a gente, como professor, nós temos desafios, como em qualquer profissão, você vai ter desafios também. Então, para um professor, o que é desafiador? Trabalhar com um aluno que talvez não esteja tão motivado a aprender, que não queira muito aprender, que está fazendo porque, né, porque o chefe mandou e tudo mais. Então é um desafio para a gente, mas é um desafio, a gente trabalha, né, Carol? Yes, mas sabe o que é legal a gente comentar a respeito disso também, Ale? É que muitas vezes os alunos que acham, acreditam que tem uma certa dificuldade, eles pensam assim, o professor não vai gostar muito de mim, porque eu vou ficar fazendo pergunta, vou fazer pergunta boba, e eu não sei. Não existe. Não existe pergunta boba para começar. Não existe pergunta boba. E a gente não se incomoda do aluno ter alguma dificuldade específica ou alguma necessidade específica na hora de aprender o inglês. Isso pra gente é natural, né? Faz parte da nossa missão aí, ajudar vocês a superarem essa dificuldade. O desafio é realmente a gente tentar contribuir com alguém que não está interessado em aprender. Na verdade, a gente acaba percebendo, né? Não sei se é uma situação de vocês aí que estão assistindo, mas a gente percebe muito, em todos esses anos que nós temos de experiência, que as pessoas que costumam vir e dizem, eu não gosto de inglês. Carol, eu não gosto de inglês. Ale, já tentei 90% estudar, das pessoas. Mas eu não gosto de inglês. Então, tem alunos que chegam para a gente com esse discurso já pronto. Eu preciso aprender, mas eu não gosto. Se você tem uma opinião parecida com essa, se você já estudou inglês, mas não gostou, o que nós temos para te dizer é muito, muito provavelmente o que você não gosta é de uma determinada metodologia de ensino. Ou do professor que passou por você. Ou do professor, ou da metodologia, ou do material. Então, você pensa, aí você associa o inglês com uma aula chata que você tinha no colégio. E você ou fala, um momento constrangedor. Exatamente. Mas é muito difícil uma pessoa não gostar do inglês, da língua mesmo, do som dela, de como ela é estruturada. Pensa, por exemplo, em português. Você fala assim, eu não gosto de português. Quando você fala não gosto de português, você está se referindo a aulas que você tinha na escola, daquele padrão tradicional, que o professor escrevia lá, e você tinha que ler um monte de texto, e fazer interpretação de texto, e conjugar verbo. Análise sintática, análise morfológica. Uau! Você não gostava disso, ou você não gosta da língua, você não gosta das palavras, você não gosta do som do português. Não, muito provavelmente você não gosta da aula. Então, com o inglês é muito provavelmente a mesma coisa. Você não gosta de um modelo de aprendizagem que você teve. E não da língua em si, porque a língua é a língua, né? O que a gente falou, você pode estudar inglês de N maneiras, com coisas que você gosta, inclusive. Ok? Yes. Vamos continuar aqui a nossa entrevista, que a gente está quase acabando. What are your interests? What are your interests? I have a lot. Okay. I like listening to music,
reading, and spending time with my family. I also love studying. Very good. Ok, comenta um pouquinho, Carol, sobre a sua resposta aqui. E aí eu tentei usar também da mesma forma que ela usou. Vamos lá, I like listening to music, eu gosto de escutar música, reading, eu gosto de ler, e spending time with my family, eu gosto de passar tempo com a minha família. E aí eu tô usando also, lembra, né? Também. Então eu também amo estudar. Legal, bacana. Bom, como a gente comentou já, quando a gente está falando de coisas que vocês gostam de fazer, que vocês têm prazer, vocês podem usar esses dois verbos, I like ou I love. I love seria um eu amo, eu adoro, eu gosto muito. E veja que a atividade a gente usa com ing, mas isso não é present continuous. Não é o que está acontecendo agora. Por que não é? Porque não tem verbo to be. Verbo to be. Ok? Então, como a gente já comentou, depende aí do que você gosta de fazer. Você gosta de andar de bicicleta? I like riding a bike. Você gosta de ir para academia? I like going to the gym. Você gosta de ver filme? I like watching movie. Dá para adaptar a resposta aí para o que vocês gostam de fazer. Ok? Yes. And Carol, what about the future? Where do you want to be in 10 years' time? I hope to be a coordinator. Legal. Bom, aqui a Carol foi bem direto ao ponto, né? Então, é legal a gente ser professor, mas muitos professores depois eles evoluem para uma coordenadora. Então, aqui a Carol está falando que ela quer ser uma coordenadora. I hope to be. A gente viu lá no começo. Isso, a gente viu lá no começo aquele verbo I want, que é o querer, né? Why do you want this job? Por que você quer esse emprego? Então, parecido com want, a gente tem o verbo hope, que é ter esperança de algo. Então, quando a Carol diz, I hope to be, eu espero ser um coordenador, uma coordenadora, ok? Esperar no sentido de ter esperança, não no sentido de esperançar. Wait. Yes, aí é outro verbo. Legal. E só para a gente encerrar a nossa entrevista, do you have any questions for us? Você tem alguma pergunta, Carol? No, I don't. I just look forward to hearing from you if I am the person you're looking for. Ok, very cute. Gente, as perguntas, quando a gente tem essas double weight questions que nós comentamos, what, where, when, eu estou sempre pedindo uma informação. Essa última pergunta aqui é uma pergunta um pouco mais fechada, que eu estou só querendo confirmar algo. Então, você tem alguma pergunta? É uma pergunta que normalmente é respondida com sim ou não. No caso aqui da Carol, ela disse, no, I don't. E a mesma estrutura que é usada na pergunta, do you, é usada na resposta, no, I don't. E aqui ela continua com uma expressão que é muito comum em inglês e que é bem bacana de usar. Usa-se muito em e-mails, formulários, relatórios. Então, ela usou I just look forward to hearing. Então, eu estou ansiosa para ouvir de vocês, para saber de vocês. Para ter um retorno. Exactly. If I'm the person you're looking for. Se eu sou a pessoa que vocês procuram. Ok? Se ela se encaixa na vaga. Olá, o you're looking for, mais um exemplo aí de gerúndio, né? Exatamente. Olá, o ing com o verbo to be. Então, se eu sou a pessoa que vocês estão procurando. Exatamente. Legal. Bom, gente, a gente encerra a entrevista aqui. Estou contratada? Está contratada, mais que contratada. Muito bem, achei que você estava segura ali das suas respostas e tudo mais. Bacana. A gente espera também que se vocês tiverem uma entrevista de inglês seguindo as nossas dicas, vocês consigam a vaga. Mas, na verdade, Ale, rapidinho, sabe que eu me lembrei? Ontem, quando a gente estava fazendo a live, teve uma pessoa que estava participando da live que fez 2 perguntas super legais. Bacana. Vamos eu acho legal um pouquinho sobre elas? Yes! Então, a primeira pergunta foi a seguinte. A pessoa perguntou assim, gente, me dá uma dica, assim, se eu não entender o que o entrevistador está perguntando em inglês, o que é que eu faço? E aí, o que a gente sugeriu, né? A gente sugeriu para você ser honesto.
Então, Sim, não entendeu o que o sempre. entrevistador falou, sempre. Se você não entendeu o que o entrevistador falou, peça desculpa. I'm sorry, I don't understand. Eu não entendo. Ou, can you repeat, please? Você pode repetir, por favor? Ou pedir para a pessoa falar mais devagar. Can you speak slowly, please? Sim, Muito porque melhor. Pode falar, independente Lê. de você já ter feito inglês vários anos, de você ter um inglês bom, pode acontecer de você estar Pode numa acontecer. entrevista e você não entendeu o que a pessoa está perguntando. Então, melhor do que supor que ele está te perguntando uma coisa e dar uma resposta que o cara vai falar assim, Responder mas errado. não foi isso que eu te perguntei, é Uhum. melhor você ser honesto e falar assim, I'm sorry, I didn't understand. Can you repeat that? E pronto, pede para a pessoa repetir, pede para a pessoa falar mais devagar, ok? Yes. E aí a outra pergunta foi, e se na hora que eu for responder, eu quiser responder de uma certa forma e eu não me lembrar de alguma palavra? E aí a dica que a gente deu foi a seguinte, para você não ficar lá preso tentando lembrar da palavra, né, e ficar pensando, procura um sinônimo. Tenta se expressar de alguma outra forma, né? Vai procurando assim uma outra alternativa para você se expressar. Não precisa ficar Sempre ali. tem, né? Várias formas de você Sempre, dizer uma mesma sempre coisa, tem. usando uma palavra diferente, usando uma estrutura diferente, dá para falar de diferentes formas, né? Exatamente. Legal. Eu costumo falar para os meus alunos que em inglês a gente tem que usar aquilo que a gente tem. Não inventa de falar coisas que vocês não sabem falar. Então, vamos supor, um exemplo simples. Eu quero falar assim, ela é estudiosa. Eu falar, legal, tá fácil. She is... Aí pronto, travei. Porque como é que eu vou falar estudiosa? Aí vai Eu querer não inventar a sei palavra, falar. né? Aí acontece, não sei se já aconteceu com vocês ou não, da gente ficar naquela coisa, né, que é meio desconfortável, que você fica assim, X, bate na perna, X, e não vem a palavra. E aí começa a bater um nervosismo, e aí que você vira e fala assim, tá vendo? Falei, eu não gosto de inglês, né? Mas por quê? Porque você Falei que eu não consigo? Falei que eu não consigo. Por quê? Porque você está pensando em português, você montou uma frase em português e você está tentando passar essa frase para o inglês. Não é assim que você vai conseguir. Você pode até conseguir, mas é mais trabalhoso, é mais custoso você fazer dessa forma. É melhor você ter ali a ideia do que você quer falar e você falar com aquilo que você tem. Então, por exemplo, você pode expressar essa mesma ideia, ela é estudiosa, de uma forma diferente. She studies a lot. She's a good student. Tá vendo? Usei estruturas que eu tinha. Duas palavras super simples. Para dar a mesma ideia. Só que usando aquilo que eu tenho em inglês, não em português. Ok? O inglês ele é muito prático, né, Ale? É muito objetivo. Muito. Não precisa ficar rebuscando e, né? O inglês tem até menos palavras do que o português. Só que em inglês a gente acaba fazendo muita junção de palavras para ter uma palavra diferente. Mas é uma questão de prática, que nem nós comentamos. Tá certo? Bom, gente, se vocês também tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários que nós vamos responder todas as dúvidas. Fiquem tranquilos, ok? Legal. Bom, antes da gente encerrar aqui, então, a gente queria fazer um convite para vocês. Na verdade, é contar algo super legal aqui que a gente tem para vocês. Bom, para vocês que assistiram aí as aulas a semana toda, para vocês que estão assistindo essa última aula, nós entendemos que vocês têm um interesse em estudar o idioma, a necessidade, pode ser porque precisa, pode ser porque gosta, pode ser porque quer, por N motivos. Uma motivação pessoal mesmo. Sim. Independente do motivo, a gente quer aqui, para vocês que assistiram aí as aulas com a gente a semana toda, a gente quer trazer uma puta de uma oportunidade para vocês. Então, hoje, uma pessoa, né, que fosse fazer inglês com a gente, pagaria um valor de R$ 199 ao mês, isso sem a gente fazer ainda uma alteração de valor, uma correção de valor. Isso aqui ainda é valor desse ano aqui de 2020, né? Não é um valor ainda alterado, corrigido de 2021. Então, a pessoa pagaria R$ 199.
Que já é um valor muito acessível, né, Ale? Sim, levando em consideração que as nossas turmas, elas são super reduzidas. Nós trabalhamos com turmas de 4 a 6 alunos apenas, e são aulas com interação, que nem essa interação aqui que eu e a Carol, a gente está tendo um com o outro. As aulas elas são assim, não são aulas gravadas, não né? São O que vocês estão vendo gravadas aqui no YouTube são aulas, né, diferentes, num formato diferente, para a gente conseguir subir para o YouTube. Mas as aulas nossas, elas têm interação, os alunos interagem ali com o professor. Então, são turmas reduzidas, com interação. Pode falar, cara. Outra coisa que tem um motivo para as nossas turmas serem reduzidas, né? Nós não trabalhamos com classes multinível. Não, né? Todo mundo no mesmo nível. Tem ali, são 6 pessoas, cada uma num nível diferente. Não, a gente faz um teste de nivelamento, a gente vê o perfil de aprendizagem ali, tudo bonitinho, tudo certinho, para formar a turma ali, né, toda do mesmo nível. E qual é o motivo das turmas serem reduzidas além desse, né? As aulas, elas são personalizadas. A gente personaliza as aulas para as turmas, então tem aí um material maravilhoso aí que a gente se baseia para preparar as nossas aulas, mas é como a gente estava falando para vocês, as pessoas elas trazem as dificuldades específicas delas, né? Então, às vezes, o aluno tem um pouquinho mais de dificuldade na parte de listening ou na parte oral, e isso tudo, conforme quanto mais reduzida a turma né? Com menor o número de alunos, mais fácil fica da gente trabalhar essas dificuldades específicas de cada aluno. Sim, né? Porque é um aluno que tem dificuldade em entender o que o outro está dizendo, ele precisa trabalhar aquilo, então ele vai ter que trabalhar muito listening ali para conseguir ouvir e fazer a relação, legal, agora eu estou entendendo um pouco melhor. Então, a gente vai tentar colocar alunos que tenham o mesmo perfil. Então, a gente tem aqui, montamos uma turma de pessoas que têm dificuldade para falar. Então, essa turma ela vai ser estimulada especificamente para falar. Então, vai começar como? Vai começar repetindo muita coisa, aí depois a gente parte para esse processo que a gente faz aqui com vocês, de ir trocando algumas palavras, para vocês começarem a falar de vocês. Então, as nossas aulas, desde a primeira aula, o aluno já vai estar falando. Desde a primeira aula, você já vai estar falando inglês. E o que a gente trouxe aqui para vocês desse valor, que já é um valor acessível aí, R$200, comparado a outros cursos que vocês veem por aí, que tem valores muito mais caros. Muito mais alunos na turma. Sim, a gente tá com um valor de R$99 ao mês. Só R$99, isso ao mês, mas é um valor que você vai pagar durante um semestre inteiro. Não é R$99 o primeiro mês e no segundo mês vai para R$199. Não, esse valor você vai pagar no semestre. Porém, a gente não tem como fazer isso para todo mundo que vier procurar a gente. Então, assim, se você tem interesse, se você quer, gente, tem que ser rápido, porque a gente vai conseguir segurar isso só hoje. Bom, só hoje como hoje, né? A gente está gravando esse vídeo aqui para vocês. A live era ontem, a gente teve uns probleminhas aí que a gente comentou. Problemas. A gente resolveu estender. Até segunda-feira. Então, se você está vendo esse vídeo, até segunda-feira, agora, dia 30, né, Carol? Dia 30. Até 30 de novembro de 2020, até dia 30. Entre em contato com a gente, está aqui o nosso WhatsApp, 976759094. Manda um WhatsApp pra gente, fala, gente, eu vi o vídeo de vocês, eu vi o vídeo do Ale e da Carol, eu tenho interesse, eu quero fechar com vocês nesse valor de R$99. Que aí a gente já dá andamento aí para turmas para começarem agora já em janeiro. Né, Carol? Em janeiro. Já começa agora em janeiro, para você que quer já começar 2021 aprendendo inglês, dando um passo em direção aí a melhorar a sua carreira, a sua vida profissional. Ou você pode também mandar um e-mail para a gente. Né? Entre em contato com a gente pelo contato@wetrustidiomas.com.br. Manda um e-mail, mesma coisa, fala, vi o vídeo lá do Ale e da Carol, agora no YouTube, e quero nesse valor aí, quero participar dessa promoção.
mas só Exatamente. até segunda-feira, gente. Então não Só deixa para até depois. segunda. Não Não, deixa pra gente, não tem amanhã. como. Não tem como Não esse tem valor, como, porque não tem é como um a gente presente segurar. mesmo. Sim. É só para complementar. Essa semana toda aí foi um presente que a gente preparou com muito carinho aí para vocês. Foi a nossa forma de contribuir, né, de algum jeito com vocês, para complementar aí esse presente. Tem essa oportunidade, mas é uma oportunidade imperdível mesmo. Não só por conta da qualidade das aulas, das turmas serem reduzidas, mas por conta da nossa missão e do nosso propósito mesmo, né? Então, o aluno, ele não é só um número para a gente realmente se importa com vocês e a gente quer realmente que vocês façam parte aí desse grupo seleto aí de nem 5%, né, Ale? Né? Mais ou menos 4, 5% da Mais população ou brasileira menos, que fala inglês. que falam inglês. Então, isso Exatamente. não tem taxa de matrícula, isso não é valor de taxa de Nada. matrícula, isso é o valor da mensalidade de verdade. Então, sem custo nenhum a mais, né? Sem custo nenhum a mais. Então, se você tem interesse, escreva para gente. Se você tiver alguma dúvida referente à metodologia, né? As aulas, elas são bem parecidas com o que a gente fez aqui essa semana, né? Só muda porque tem a interação de verdade e com os alunos. Como a Carol colocou, se você já estudou inglês antes, isso vai ser levado em consideração. Sim. Nós vamos avaliar. A gente tem aulas, a gente tem turmas de todos os níveis. Então, isso vai ser levado em consideração, desde o básico para quem nunca estudou inglês, até para quem já fala legal, né? Mas só quer dar uma aprimorada no inglês, a gente consegue atender todo mundo. Tá bom, gente? Exatamente. Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho melhor o nosso trabalho, aí entrem em contato, compartilhem com os amigos de vocês que têm interesse em aprender inglês. Sigam aí a We Trust nas redes sociais, no Instagram, @We Trust dando dicas. Sempre, nosso canal no YouTube também e no Facebook também. Ok, guys. Foi um prazer participar dessa aula aqui com vocês hoje. Thank you very much, and I'll see you guys. Bye bye. See ya. Bye bye.